Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Jornada Empreendedora da Unicamp. Essa é a primeira palestra que está sendo realizada de forma online, atendendo a pedido de alguns alunos, para que a gente consiga aumentar a participação de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Vou fazer uma breve apresentação sobre como vai ser a nossa palestra, como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Meu nome é Leonardo Scramin, eu sou analista de comunicação aqui na Inova Unicamp e vou estar junto com a Sofia Miranda, aqui também da Inova Unicamp, fazendo esse evento junto com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, o chat já está aberto para vocês, podem mandar mensagem, tirar dúvidas, a gente vai conversando por lá. Esse evento é uma realização da Inova Unicamp, junto com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que está completando 60 anos esse ano, e conta com o apoio da incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e do Sebrae, que está apoiando na realização desse evento. Como que a gente pode conversar aqui pelo Zoom? Durante as apresentações, vocês podem mandar os comentários e tudo mais no chat para a gente ir conversando. Só que eu vou pedir para vocês concentrarem as perguntas, as dúvidas, no Questions and Answers. É um íconezinho que está no rodapé aqui da tela, que fica mais fácil da gente pegar e ir concentrando as perguntas lá, para a gente não perder nenhuma pergunta durante a apresentação do Gleb. Então, por favor, mandem e concentrem as perguntas lá. Pode conversar à vontade no chat, mas as perguntas, as dúvidas, mandem no Questions and Answers, que a gente vai ter um momento dedicado a tirar essas dúvidas. Meu nome é Leonardo Scramin, como eu já falei para vocês, eu trabalho aqui na comunicação da Inova Unicamp, vou estar aqui com vocês hoje durante essa apresentação do Gleb, nessa palestra sobre gestão financeira, como se preparar para abrir um negócio. Quem vai estar com a gente hoje é o Gleb Rossini Júnior, que é analista de negócios do Sebrae, aqui de São Paulo. Depois a gente vai ter também, logo depois da apresentação do Gleb, um espaço para as dúvidas e para vocês conversarem com ele, tirarem umas dúvidas. Como vocês não conseguem nem abrir a câmera, nem o microfone, então lembrem de concentrar as perguntas no Questions and Answers. Eu quero aproveitar e lembrar para vocês que além dessa palestra que nós estamos iniciando hoje online, a gente vai ter mais duas palestras nas próximas duas terças-feiras. No dia 2/6 de 2026, sobre mentalidade empreendedora, as inscrições já estão abertas nesse QR Code que você está vendo aqui do lado. Se vocês quiserem já aproveitar e se inscrever, eu vou passar esse QR Code depois no final de novo. E também nós vamos enviar o convite via e-mail pela Inova Unicamp e também nas redes sociais da Inova Unicamp. Então, dia 2/6, terça-feira que vem, no mesmo horário, a partir do 12h30, de forma online aqui pelo Zoom, a gente vai ter essa palestra sobre mentalidade empreendedora. E no dia 9/6, uma palestra sobre inteligência artificial na prática. Eu vou passar esses QR Codes de novo no final para quem quiser se inscrever. E mais uma vez, eles vão chegar para vocês via e-mail marketing e também nas redes sociais da Inova Unicamp. Eu aproveito também para convidar vocês a seguirem a Inova nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, para ficarem por dentro dos eventos, das novidades, e também acompanharem o nosso YouTube. Essa palestra de hoje está sendo gravada e nós vamos disponibilizar depois para vocês no YouTube, no canal da Inova Unicamp. Então, sem mais delongas, para a gente começar, eu vou convidar agora o Gleb Rossini, que é do Sebrae, que vai apresentar para a gente a palestra de hoje. Gleb, boa tarde, seja muito bem-vindo. Esperar só o Gleb se conectar. Já estamos te vendo, Gleb, seja Boa bem-vindo. tarde. Eu que agradeço o convite, né? Vamos aqui bater um papo aí sobre finanças. Eu acredito que é o início de todo um processo para que a gente possa estar abrindo uma empresa, tá? Vou estar à disposição. É um bate-papo legal, tranquilo e linguagem simples e uma linguagem nossa, do empreendedor. Pessoal, então vamos lá, tá? Hoje o bate-papo é sobre gestão financeira para abrir um negócio, né? Do planejamento ao controle. Muito importante o planejamento, viu, pessoal? Seja na vida pessoal, seja na vida de uma empresa, seja de qualquer momento. Meu nome é Gleb Rossini Júnior, eu atuo há 15 anos como analista de negócios sênior do Sebrae, desde 2011 no escritório regional de Campinas. Eu sou formado em administração de empresas, cursei um MBA voltado à gestão e estratégia de negócios com módulo internacional na Espanha e também cursei um MBA em finanças e controladoria. Sou empreteco desde 2008. O que é empreteco, né? É um curso que é dado pelo Sebrae, é o único que tem essa autorização, né? Em conjunto com a ONU. E também fui empresário durante 20 anos no segmento do comércio varejista, lá na região do Circuito das Águas, Serra Negra.
Pessoal, por que alguns empreendedores fracassam, né? Então, 50% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Mas por quê? Porque todo esse procedimento, por que acontece tudo isso? São 3 pontos que a gente pode estar falando. Sobre o comportamento empreendedor, como eu falei para vocês, o comportamento empreendedor, é através desse curso a gente começa a entender o que é o comportamento empreendedor. É busca de informação, é estabelecimento de metas, é planejamento, é monitoramento, tudo isso, né, são 10 comportamentos. Aqui eu estou colocando 3 situações de comportamentos. Planejamento prévio e gestão empresarial. Então, eu vou abrir uma empresa, eu preciso entender um pouquinho sobre a gestão dela. Como é que eu faço essa gestão? O marketing dela e, inclusive, as finanças delas. O planejamento prévio, eu coloco tudo à disposição, que é a primeira etapa desse processo para que eu possa estar abrindo essa empresa. Coloco tudo no papel, tudo através do plano de negócio, para que a gente possa pegar e colocando ela em frente, né? Aquilo que eu quero. Isso é garantia de sucesso? Não, mas é uma garantia de você errar bem menos. Etapas da gestão financeira inicial, né? Então vem a questão do planejamento financeiro, a estruturação do capital de giro, o controle de custos e despesas, projeções e indicadores e o monitoramento constante, né? Quando se fala em planejamento financeiro, pessoal, são todos os controles planilhado em cima daquilo que eu posso pegar e está acontecendo. Então, é uma projeção de quanto eu vou faturar, uma projeção de quanto eu vou gastar, uma projeção de quanto isso vai me ficar. Então, tudo isso é projeção, por isso que se chama fluxo de caixa, tá? O planejamento vem em cima também de definir investimento inicial, onde a gente envolve equipamentos, reformas, marketing, estimar custos fixos e variáveis, calcular ponto de equilíbrio e reservar capital de emergência. Que tipo de empresa eu quero abrir? É uma loja? É uma pequena fábrica? Eu vou ser um prestador de serviço? Então, tudo isso, eu vou ter um local, vai ser online. Como é que eu vou estar abrindo essa empresa? Para que eu possa pegar e estar definindo equipamentos. Se vai precisar de reforma ou não, e o marketing, né, que é o essencial, é o principal. Hoje muita gente fala assim, eu entendo de marketing, mas o marketing ele é bem assim específico, a pessoa precisa mesmo entender que existe o marketing tradicional, né, e o digital. Um é um complemento do outro. Estimar custos fixos e variáveis. Quando a gente fala em variáveis, né, a gente está falando assim, quanto que eu vou pagar de impostos? Qual vai ser o valor da minha matéria-prima? O que eu vou estar usando para produzir? Ou então, se eu vou comprar, quanto que eu preciso? Porque muitas vezes as pessoas não planejam as suas compras, vão lá e compram antes de planejar o que vai vender. Então, eu preciso planejar o que eu vou vender. Aí, calcular os pontos fixos. O que seria o fixo? Independente se você faturar ou não, eu tenho que pagar. Seja ele aluguel, energia, água. Tudo isso tem que ser calculado, né, antes de eu pegar. Por isso que são projeções que eu faço ao decorrer do início desse processo. Calcular ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Já está falando, né? Ponto de equilíbrio, né? O quanto que eu preciso vender para pagar minhas despesas fixas e os custos até aquele momento da minha venda. O ponto de equilíbrio, gente, nos dá a condição de entender se eu vou chegar na meta que eu quero ou não. Lá na frente eu falo um pouquinho mais. Calcular ponto de equilíbrio. Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? Sempre voltado com a margem de contribuição que eu vou estar mostrando para vocês. E
reservar o capital de emergência. O que seria esse capital de emergência? Eu inicio todo o processo através de um capital de emergência. Vamos supor que eu gasto aí 5 mil por mês, então eu deixo reservado em torno aí de 30 mil, mais ou menos, para que você possa pegar e conseguir ir construindo aos poucos através do seu faturamento. Ok, pessoal? Eu não estou vendo o chat, não estou fazendo nada, mas depois aí deixem as suas perguntas aí e tal. Eu falo em capital de giro, né? Tem um exemplozinho aqui bem simples, tá? A gente fala em ativo circulante, a gente está falando num valor de 50 mil entre caixa e contas a receber e estoque, ok? E quando a gente fala passivo circulante, nós estamos falando, né, os meus compromissos, pagando fornecedores, impostos, folha de pagamento, né, todos esses procedimentos. Então, eu tenho um ativo circulante 50 e um passivo circulante de 30. 50 menos 30, 20 mil. Esse seria o quê? Um capital de giro positivo. Mas eu tenho que tomar cuidado com a questão que muitas vezes eu tenho um estoque muito alto e eu não tenho a capacidade de pagamento. Eu estou aqui com um cálculo positivo de capital de giro, mas muitas vezes esses 20 mil pode ser o estoque que esteja parado lá. Pode ser que eu fiz uma compra excessiva por impulso. Então eu tenho que tomar cuidado. Então é importante ter uma outra maneira para que a gente possa estar calculando esse capital de giro, que é através do quê? Do fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Já fala fluxo, não é? Ele nos dá condições de entender qual é a minha necessidade de capital de giro, onde eu coloco à disposição, planilhando tudo que futuramente possa acontecer. Então, o meu maior negativo é a minha necessidade de capital de giro. O meu maior positivo é lógico que eu estou bem com o capital de giro. Ok? Então, olha lá. Um valor positivo indica que a empresa tem recursos suficientes para cobrir suas dívidas de curto prazo. Ok, pessoal? Tudo bem? Eu não estou vendo o chat. Se vocês quiserem aí, né? Os intermediadores aí, quiser interromper e perguntar, fica à vontade, tá bom? Controle de custos, né? Quando a gente fala fixo, a gente está falando aluguel, salários e internet. Quando a gente está falando em variáveis, nós estamos falando de matéria-prima, comissões e embalagens. Uma dica que muitas vezes as pessoas não colocam em conta, e isso, né, até escapa pelos 11 dedos, são essas despesas desnecessárias, que muitas vezes eu não faço controle dessas despesas necessárias, e aí que me gera o problema de caixa na minha empresa. Lembrando, quando se fala em fixo, ele não está atrelado ao meu faturamento. Independente se eu faturar ou não, eu tenho. Não que o aluguel vai ser fixo e não tem um aumento de condomínio, isso, aquilo e tal. É que é um compromisso mensal. Salário é um compromisso mensal. Internet é um compromisso mensal. Agora, variáveis está relacionado, é lógico, com as minhas vendas. Faturo 10, a matéria-prima que eu gasto em cima dos 10 que eu faturei. Faturei 10, as comissões em cima dos 10 mil que eu faturei. Se eu faturei 5, a comissão em cima dos 5. E embalagens, a mesma coisa, lógico, desde que eu use embalagem. Tá? Então, variáveis está atrelado ao meu faturamento. Quanto mais eu faturo, mais eu pago de matéria-prima, mais eu pago de comissões e mais eu pago de embalagens. Quanto menos eu faturo, menos eu pago de matéria-prima, de comissões e embalagens. E sendo repetitivos, fixos, faturando 10 mil, ou 5 mil, ou 15 mil, é o aluguel, é o salário, é a internet. E essa dica de despesas necessárias, fiquem atentos, viu, gente? Porque isso daí mina o caixa de qualquer
tipo de empresa. Qualquer empresa, seja um prestador de serviço, seja um comércio, seja uma fabricação, uma indústria, seja ela o que for, ok? Fluxo de caixa, como eu estava falando, o que, que ele faz o fluxo de caixa? Ele registra entradas e saídas diariamente, né? Então, quando eu falo em fluxo de caixa, eu tenho a condição que é o movimento de caixa, que é o que entra e sai diariamente. E quando se fala em fluxo, é aquilo que vai entrar futuramente e aquilo que vai sair futuramente. Então, o fluxo de caixa é futuro, sempre. Registro de entrada e saída é diário, é presente. Mostra se haverá sobra ou falta de dinheiro no mês. Lembra quando eu falei sobre o capital de giro? Ele me dá condições de saber se eu vou ter condições de cumprir com meus compromissos ou não. Ah, mas e no caso aí eu faço lá uma previsão, por isso que tenho o previsto e realizado. O realizado é o que aconteceu, o que entrou e o que saiu. Principalmente quando se fala em compras à vista, né, e pagamentos, né, vendas à vista e compras à vista. Então é o que entra e o que sai. Quando eu compro a prazo, então ele vai ter uma saída lá no futuro, mas eu coloco no meu fluxo de caixa. Quando eu vendo a prazo, ele também vai estar lá no meu futuro. Muitas vezes as pessoas vendem, vamos lá, poxa, vendi bem hoje, mas de que maneira que você vendeu bem hoje? Ah, foi R$ 1.000. Como é que foi esses R$ 1.000? Ah, 80% foi cartão. Esse cartão não vai entrar. Esse cartão é futuro, por isso fluxo, futuro. O que tem disponível é os 200. Vamos supor, vendi 1.000, 800 foi com o cartão e 200 foi à vista. Eu tenho disponibilidade desses 200. Ponto. Ele mostra se haverá sobra ou não de dinheiro, como a gente já falou, e permite antecipar problemas de liquidez. O que, que seria isso? No ele me mostrar, na hora que eu pego e coloco, né, todas as informações, quanto mais preciso eu sou para colocar as informações no fluxo de caixa, né, a informação correta para que eu faça, né, a condição de se eu vou ter condições ou não é melhor. Porque vamos lá que eu tenho vários compromissos no dia 10, eu estou aqui no dia 1º. E eu percebi que vai ter muito mais saída do que entrada. O que, que eu devo fazer? Então eu verifico o que é melhor ali. Eu tenho um fornecedor a pagar? Sim, tenho. Posso negociar com ele? Pode. Se o fornecedor vai aceitar ou não, é uma coisa. Mas se você conseguir falar com ele antecipadamente, com certeza ele. Porque tem algumas coisas que a gente não consegue pegar e negociar, como a conta de água, a conta de luz, a internet ou mais. E o dinheiro não leva desaforo para casa. Chegou naquele dia, não pagou, no dia seguinte você paga juros. Então, ele permite você antecipar esses problemas. E você antecipando, você fica mais justo e consegue pegar e resolver esses problemas sem entrar no seu negativo, sem entrar no cheque especial, porque cheque especial não faz parte do caixa, porque muitas empresas se dão mal aí, que entende que o seu negativo, ou então que o seu cheque especial, ele já está fazendo parte do caixa. Não, não é. Isso aí é da instituição financeira e você paga juros e juros altíssimos para isso. Ok, pessoal? Aqui um exemplozinho, né? Bem simplesinho, né? Então, vamos lá que nós estamos aqui no dia 1º, ok? Eu vou ter uma entrada, em torno de R$ 1.000, então total de entradas, 1.000. Só que no dia 1º também eu tenho 3.000 para ser pago. O que, que aconteceu? Entrou 1.000 e saiu 3.000. O que, que aconteceu? Eu fiquei com 2.000 negativos. Só que tem um porém. Eu venho colocando esse saldo sempre, né? Atualizando,
né? De um mês para o outro, de um dia para o outro, de uma semana para o outro. Vai depender da maneira que você faz seu fluxo de caixa. Eu entendo da melhor maneira diário, principalmente que é uma loja. Nós vamos supor, uma vez que eu sou um assalariado, isso, aquilo, tal, provavelmente entre, né, os recursos na primeira parte um vale e na segunda parte, então eu posso fazer quinzenal, não há problema nenhum. Então eu comecei o dia primeiro com 3.900. Vamos que ele veio aqui, nós estamos 1/10, então no dia último dia de agosto, no último dia de setembro, né? Eu tinha 3.900 aí disponível e veio para o mês seguinte. Muitas vezes, muitos empresários erram muito no sentido de estar ali sobrando no caixa, né? E coloca esse valor no bolso. Cuidado, gente. Cuidado com essa situação. Eu sempre falo nas palestras, muita gente, as pessoas olham meio torto para mim, mas eu faço da minha empresa como se fosse um caixa eletrônico, onde a qualquer momento eu vou lá, coloco o cartão e tiro o dinheiro. Não, esse dinheiro não é seu. Eu estou praticamente assaltando minha empresa. Nossa, você falou em assalto? Não, né? Um modo de dizer, você está, né, tirando dinheiro que nesse momento entende que é seu, mas ainda não, que você tem um mês ainda a rodar. E aí, com esse saldo, 2 negativo, só que eu tenho 3.900 positivo, saldo final 1.900. Esse 1.900 foi para o dia 2. Aí o que eu tinha de compromisso no dia 2? R$ 1.000. Total de saídas, 1.000, menos 1.000, ficou ainda um saldo de 900. Ele foi para o dia 3. Aí, no dia 3, eu vou ter um crédito de 4. Lembra? Crédito? O que é o crédito? Algo que aconteceu 30 dias atrás, 15 dias atrás, 10 dias atrás, que a gente coloca no fluxo que é futuro. Então, essa entrada é de crédito, seja cartão, seja o que for, duplicata, seja o que for. Então, eu tenho uma entrada de 4, tenho um saldo de 900, eu fiquei com quanto de saldo? 4.900. Então, é um fluxo de caixa simples, é lógico que ele é mais complexo, ele tem muito mais informações, principalmente quando a pessoa quer usar o previsto e o realizado. O previsto é algo assim: energia, quanto que eu vou pagar? Eu paguei no mês passado R$ 200, então eu coloco R$ 200, que é previsto, porque eu não sei quanto que vai vir, né, nesse mês. Aí, então, previsto, R$ 200. Aí, quando chega a conta, né, eu paguei a conta, era 195,60 centavos. Realizado, 195,60 centavos. Então, eu pego, mudo esse valor, por isso que é fluxo, eu posso a todo momento estar mexendo, desde que eu tenha esse controle. Ah, mas eu posso fazer uma vez por mês? Você fez uma vez por mês, você vai se perder, não vai ter esse controle e vai acabando ficando negativado com o seu banco, seja no que for, e não cumprindo com os seus compromissos. Ok, pessoal? E aí, quando a gente fala em fluxo de caixa, a gente está falando algo gerencial, dia a dia, né? Caixa, tá? Então, é o que entra e sai. Isso é fluxo de caixa. Quando a gente fala em DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, nós estamos falando no que é algo contábil. O que seria essa questão? Seria o seguinte: quanto que eu vendi naquele dia? Quanto eu faturei? 10 mil. Então, esse é seu faturamento. Essa é a sua entrada. Lembrando que o demonstrativo de resultado é para apurar o quê? Resultado, ele já fala lucro ou prejuízo. Ok? Então, vamos lá. Faturei tanto, então lá eu coloco o que de fato eu faturei. Independente se ele entrou 200 e 800 futuro. Isso aí é caixa. Então, movimento de caixa. Isso aqui é demonstrativo de resultado. O DRE é um demonstrativo que, pelo regime de competência, apresenta o desempenho financeiro da empresa em um período, ao confrontar receitas, custos e despesas para identificar se houve lucro ou prejuízo. O que acontece? Muitas vezes uma empresa
Mesmo tendo lucro, ela não tem caixa. Mas como assim? Se eu tive lucro, eu tenho que ter caixa. Mas vem aquela situação: qual é a minha política de compra e de venda da minha empresa? Então, muitas vezes eu tenho que estar casando uma situação com a outra. Vamos falar, minha política de compra é à vista e minha política de vendas é 30, 60, 90. Não vai faltar capital. Eu estou tendo lucro, mas eu não estou tendo caixa para cumprir com minhas obrigações. Ou ao contrário, ou muitas vezes eu vou lá, compro 100 unidades de um produto, vende 50. Lembra, eu vou apurar o quê? O faturamento desses 50, a venda desses 50. 50 ficou no estoque. Tive lucro desses 50 porque, através do meu custo, eu vi que obtive um resultado. Só que chegou o dia de eu pagar as 100 unidades. Me vai faltar o quê? Caixa. Então, tenho lucro, mas não tenho. Por quê? Porque a minha política de compra e venda está errada. Por isso que a gente fala, planejamento. Esse é o planejamento que a gente tem que ter do nosso dia a dia. Aqui um exemplo de um demonstrativo de resultados, onde eu tive uma venda de 50, independente se entrou ou não no caixa. Ok, pessoal? Eu tive uns gastos variáveis de 30 e minha margem de contribuição de 20. O que está entrando nesses gastos variáveis? Eu coloquei assim, né? Gastos variáveis, porque é custos variáveis e despesas variáveis. Entrou aí matéria-prima e impostos, comissões, principalmente comissão de cartão. A minha margem de contribuição, porque muitas vezes conheci também margem como lucro bruto. Lucro bruto. Mas eu gosto de falar mais como margem de contribuição, ok? Através dessa margem, eu vou pagar o quê? Meus gastos fixos, lembra? Independente de qualquer coisa, se eu vendi ou não, eu tenho esses gastos fixos. Então aqui ele me mostrou que eu tive uma margem de 20, tiro dos meus gastos fixos, eu tive um lucro líquido de R$ 5.000. Se eu tivesse vendido 15 mil, eu estaria com um problema. Então, qual é a minha meta? Qual é a projeção? Por isso que uma empresa sem meta, ela não chega em lugar nenhum. Então, a minha empresa, quando a gente faz o planejamento, olha, a minha empresa vai ser viável se eu vender 10 mil. Mas qual seria algo assim, né? Que a gente pudesse pegar e falar assim, poxa, tá tudo bem, né? 15 mil. Qual seria o mínimo? 10 mil. E qual seria o meu problema se eu vender 5 mil? Então, isso vem a questão do planejamento. Eu estou montando uma empresa, eu estou fazendo meu plano de negócios e lá eu faço todo o procedimento, né? Existem 5 etapas. E a quinta etapa, que a gente sempre fala que é o pulmão do seu negócio, é a parte financeira. Essa parte financeira vem de projeção, custos, despesas, né? Qual seria? E aqui também, gente, quando a gente fala em demonstrativo de resultado, está envolvido a precificação do produto. A precificação. A precificação é o que vai dar condições de eu ter lucro ou não. A precificação ela tem que ser bem consciente. Ela tem que ser da porta para dentro. Então, a porta para dentro eu tenho que conhecer. Só que existe o mercado, que é da porta para fora. Muitas vezes eu estou vendendo um produto por 20, então o mercado está vendendo por 18. Mas, se eu estou vendendo por 20, porque eu cheguei no meu preço mínimo. A partir da hora que eu sei meu preço mínimo, que é 20, eu vou ter que tentar ver o que eu posso pegar e diminuir de gastos. De matéria-prima, será que estou gastando muito? De despesa fixa, será que estou gastando muito?
Então, a precificação é muito importante para que essa empresa tenha sucesso. E quando se fala em mercado, né? Então eu uso duas situações para precificar. Da porta para dentro, para me conhecer meu preço mínimo. E da porta para fora, que é a média de quanto, né, os nossos concorrentes estão vendendo. Puxa vida, eu tenho que acompanhar meu concorrente? De repente, seu concorrente faz muito mais tempo que está no mercado. Ele tem um marketing mais agressivo. Então, tudo isso leva em conta todo o processo. Por isso, o planejamento. Mais uma vez, né, sendo repetitivo. Eu sou repetitivo com a questão do planejamento na abertura dessa empresa, principalmente quando envolve o pulmão do seu negócio, a viabilidade é a questão aqui desse planejamento financeiro. Sempre lembrando, quando se fala em espécie, é lucro. Quando se fala em porcentagem, é lucratividade. Tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo aqui que eu investi 30 mil. O meu gasto fixo é 15. Lembrando que esses 30 mil, né, é, é, é o investimento do meu negócio. Para me achar o ponto de equilíbrio, eu pego meus 15 mil, divido pelos meus 40%, que é a minha margem de contribuição. Então, ou o meu ponto de equilíbrio, meu 0 a 0 é 37.500. Mas esses 37.500, o que aconteceu? Esses 37.500 eu paguei os 15 mil e o custo do produto que eu vendi até aquele momento. Cheguei na minha meta que 50 mil? Não. Falta? Falta. Eu preciso tomar cuidado, e essa é uma informação importante do ponto de equilíbrio, que muitas vezes pode ser que em 15 dias eu atingi meu ponto de equilíbrio, eu posso estar buscando, né, esse ponto de equilíbrio para chegar na minha meta, eu tenho mais 15 dias. Ótimo, então tenho mais 15 dias para correr, para mim pegar e buscar a minha meta, que é os 50 mil. Mas vamos que eu estou no dia 25 do mês, 26, que nem no dia de hoje. Falta aí poucos dias para terminar o mês. Será que eu tenho fôlego para buscar o restante daquilo que é a minha meta? Porque ponto de equilíbrio, 0 a 0. Uma empresa não sobrevive sem resultado. E aí, quando falo retorno de investimento, que é o ROI, o que eu faço? Eu pego os 5 mil, que é meu lucro líquido, divido pelo meu investimento. Dividindo pelo meu investimento, o meu ROI é 16,67. E aí? É bom ou ruim? 16,67, né? Existe duas situações, ou até mais. Lembra quando a gente tem que fazer análise do negócio? Se a gente pegar aí hoje, né, falar sobre a Selic, eu não me lembro se a Selic está 14 ou 14,5, agora não estou lembrando. Eu estou, assim, algo acima da Selic. Agora, se eu falar que a minha expectativa era 20, eu estou abaixo da minha expectativa. Então, depende da maneira que você vai estar analisando esse resultado, essa informação. Mas é importante que eu conheça a informação. Tá? Então, o demonstrativo do resultado é contábil, é algo onde envolve vendas, aquilo que sai do estoque, que seriam meus variáveis, aquilo que eu pago de comissão, certo? Me dá uma margem, pode ser lucro bruto também, pago meus gastos fixos, o meu lucro líquido é 5 mil. Aqui ele está dando 10% em cima do meu faturamento. Mais uma vez, é isso que eu queria? É a minha expectativa? Tá bom? Não, não tá, porque o mês passado eu tive 15%, a minha venda foi maior. Então depende. Só que se a gente pegar e olhar a situação,
10% positivo já é algo que a gente pode pegar e falar assim, poxa, menos ruim, mas depende daquilo que você está analisando. Aqui indicadores, né, financeiros importantes. O faturamento, né? Lembra? O meu faturamento, como que tá? Lembrando que faturamento, gente, é aquilo que eu vendi, não aquilo que eu ganhei, ok? Lucro bruto, R$ 20.000, que é a margem de contribuição, que é 20 mil também. O ponto de equilíbrio deu 37.500, meu lucro líquido 5 mil e o meu retorno 16,67. Um exemplo simples, mas são indicadores financeiros importantes para que você faça a comparação com outras situações. Eu não sei se um resultado é bom ou ruim se eu não tenho ao que comparar. Então eu não sei. Ah, é bom ou ruim? Não sei. Eu estou comparando com o quê? Aí sim eu posso. Por isso que já é importante a gente conhecer os nossos indicadores. Erros comuns, né, ao começar o negócio. Eu falo assim, misturar contas pessoais e da empresa. Gente, é lição de casa. O que é lição de casa? É conhecer os seus gastos pessoais, os seus gastos necessários. É importantíssimo que eu conheça para que eu não faça, como eu falei para vocês, da minha empresa como se fosse um caixa eletrônico e eu pudesse estar buscando a todo momento, né, esse valor. Não prever sazonalidade de mercado. O que seria sazonalidade? Muitas vezes eu sou lá da região de Serra Negra, ok? E a região de Serra Negra, é lógico que quando chega nesse momento, né, do frio, lá existe aquela questão do movimento maior, porque lá vende malhas, lã, vende, né, todo esse tipo, né, de produto. Então, é uma cidade sazonal. Além da sazonalidade, também é uma cidade turística, que durante a semana, né, o movimento é bem pequeno e no final de semana ela tem um movimento maior. Também, quando que esse movimento é maior? Nesse período, quando a gente fala de frio, né? Então, quando a gente pega e coloca aí a questão de sazonalidade, é importante. Que nem sorvete. Bom, eu adoro sorvete, eu tomo sorvete no calor e no frio, mas é lógico que no calor vende-se muito mais. Mas é um produto sazonal? Sim, com certeza. É um produto sazonal. Superestimar receitas, né? Nossa, muita. Olha, a minha receita, porque meu pai vendia, meu avô vendia, não sei o quê, e eu tenho certeza que a hora que eu abrir meu negócio, vou vender 50 mil. Qual é o seu capital que você está entrando para abrir sua empresa? R$ 100. Mas por que R$ 100? Não, aquilo que eu vendo eu pago. Não, não é assim. Vai ter problema. Não vai conseguir cobrir e cumprir com as suas obrigações. E subestimar custos, né? Muitas vezes a gente acha, não, esse aí o custo é pequeno, nossa, isso, aquilo, pode deixar, isso daí, coisinha mínima. Não, não é coisinha mínima. Por isso, quanto mais preciso eu sou nas informações daquilo que eu tenho, daquilo que eu estou planejando, né? Como eu falei, não é uma garantia de sucesso, mas é uma garantia de você errar bem, mas bem menos do que dia a dia normal, ok? Concluindo, né, todo esse processo aqui do nosso bate-papo, né? Gestão financeira é a base para a sobrevivência e crescimento. Planejamento mais controle é igual segurança. E quem conhece os números toma melhores decisões. Então, pessoal, para que eu possa estar abrindo uma empresa, para que eu possa pegar e fazer todo um processo, né, de entrar no mercado, eu tenho 5 etapas dele.
É o sumário executivo daquilo que eu vou abrir, de que maneira que eu vou abrir, qual vai ser o tipo de empresa. Conhecer os clientes que eu vou vender, que tipo de marketing que eu vou fazer, como é que eu vou estar correndo atrás desse meu. Se essa loja vai ser virtual, se essa loja vai ser, né, vai ter um espaço físico, e a condição aí de a gente pegar e tá vendo o coração de todo esse processo, que é a parte financeira. É importante. É melhor que eu erre no papel do que depois de pronto. Você vê aí na cidade, em muitos lugares que a pessoa vai lá, aluga um espaço, reforma, às vezes gasta todo o seu capital porque não teve nenhuma orientação para a reforma e tudo mais. Depois ela não tem condições de sobrevivência, porque primeiro ela não sabia e não fez nenhum estudo se o local que ela está abrindo, de fato, aquele produto vai ter, né? Vai ser evidência ou não, vai ser de consumo ou não. Esse é o primeiro passo. Segundo, ele não sabe se os clientes que tenha naquela região, né, gostam desse produto. Poxa, mas eu tenho que saber tudo isso? Sim. Por isso que se chama pesquisa. Por isso que eu tenho que pegar e estar buscando todas essas informações. E o Sebrae, ele tem condições de pegar e estar colaborando com vocês nesse planejamento. Não tem custo nenhum para vocês serem atendidos aqui. Nós temos aqui plano de negócio, nós temos aqui vários cursos assim, principalmente cursos online que vocês podem estar fazendo aí, custo zero. Nos procure, que a gente está aqui, né, para pegar e fazer todo esse processo. Então ali, quem conhece os números toma melhores decisões. Sem dúvida nenhuma. Ah, mas eu preciso ser um expert, preciso ser um contador, preciso ser um matemático? Não. Eu preciso ser um bom gestor, entender de gestão. E isso, é lógico, o tempo vai te mostrando. Quanto mais você tem mentoria, quanto mais você tem auxílio, quanto mais você vai buscar informação, melhor. Não vá fazendo algo da sua cabeça, porque isso fez, porque aquele fez, porque o vizinho está dando certo, não. Isso daí é normal. Muitas vezes, vocês podem passar em alguns lugares aqui na cidade mesmo, tem 2 restaurantes, um está com fila, o outro não. Por quê? Alguém não estudou direitinho o mercado. Alguém não percebeu que ali não caberia mais um. Alguém quis pegar carona naquela fila onde, né, as pessoas não aceitou aquele outro produto. Ou muitas vezes eu acho que o meu produto é bem melhor do que do vizinho, né? Puxa, nossa, eu não sei porque o cara vende tanto, porque se o produto dele não presta. O meu é bom. Ué, se o seu fosse bom, era para vender mais, né? Então, cuidado com essas conclusões aí, sem pegar e, de fato, entender o que é o mercado, entender o que é todo esse processo de abertura de uma empresa. Pessoal, aqui uma reflexãozinha aqui, né? Num autor desconhecido, que ele fala: se você não tem tempo para planejar, então reserve muito dinheiro e tempo para consertar. Isso é uma grande verdade. Eu fui empresário, gente, durante aí muitos e muitos anos, quase 20 anos. E no primeiro momento eu não fui tão comprometido como tinha que ser com o meu negócio. Muitas vezes deixando na mão de outras pessoas, não que não era de confiança, sim, mas que não tem a visão do que é o seu negócio. Tentaram da melhor maneira possível, mas eu não era comprometido. Eu deixava na mão de outro para me buscar pegar e trabalhar em outro local, fazer outra coisa. Eu queria ganhar dinheiro de todos os lados. Moral da história. Perdi dinheiro de todos os lados, porque o dinheiro que eu ganhava de um lado teria que colocar na loja para cumprir com os compromissos. Quando eu percebi, eu tive que fechar. Por quê? Porque não fui atrás de orientação.
não fiz o meu planejamento correto, achava que, vamos supor, comprava um produto por 10, vendia por 17, estou ganhando 70% de lucro. Não existe isso. Não existe isso. Eu estou tendo um valor de contribuição. O lucro mesmo se apura na hora que você faz o fechamento no mês. Lucro não se apura individualmente. O que se apura individualmente, né, de um produto é a margem. Então, mais uma vez, se você não tem tempo para planejar, então reserve muito dinheiro e tempo para consertar. Pessoal, meu nome é Gleb Rossini Júnior, trabalho no Sebrae há 15 anos, esse é meu e-mail, estou à disposição de vocês. E à disposição das perguntas também. Leb, muito obrigado pela apresentação, foi ótima, agradeço demais. Já começaram a chegar algumas dúvidas, reforço o pessoal também mandar as dúvidas aqui no Questions and Answers. Se você quiser parar de compartilhar a tela, Gleber, acho que é melhor Eu que a vou gente parar. consegue te ver em tela cheia. Enquanto isso, eu vou pegando a primeira pergunta que chegou aqui do Ellison Andrade. Olá, capital de giro é a mesma coisa que o lucro bruto? Qual a diferença entre o fluxo de caixa e o capital de giro? Tá, Pergunta que chegou por aqui. legal. Consegui entrar, consegui. Capital de giro é aquela condição que você tem para cumprir com seus compromissos da sua empresa, ok? Então, esse capital de giro pode vir do seu lucro, pode vir de uma reserva e pode vir de recursos próprios. Esse é o capital de giro. O fluxo de caixa é algo que eu controlo, né, diariamente dos meus compromissos, daquilo que entra e sai de uma empresa. Então, quando se fala em fluxo, a gente está falando em futuro. Quando se fala em movimento, a gente está falando em presente, o que entra e sai. Mas capital de giro, ela vem de uma boa condição da empresa, né? As vendas, uma boa precificação, tá? Mas é diferente cada situação. Se eu fui claro, pode perguntar de novo. Qualquer coisa, se ele quiser mandar mais algum complemento, alguma coisa, Ellison, fica à vontade. Gleb, eu queria aproveitar que a gente conversou bastante, você falou bastante sobre os recursos financeiros e tem muitos estudantes acompanhando a gente. Então, eu queria entender qual que é a melhor estratégia para a gente testar e validar a viabilidade econômica do negócio, gastando o mínimo possível antes do lançamento oficial. Como é que a gente pode fazer isso? Então, ele é diferente um pouco quando a gente vai estar abrindo uma startup, né? De startup, quem entende é a nossa amiga aí, Angélica, né? Mas vamos lá. Para que você possa pegar e estar abrindo um negócio, você tem que pelo menos ter um recurso. Não tem como ser diferente disso. Ou então estudar bem de você pegar e estar buscando esse recurso com uma instituição financeira. Então eu já começo todo um processo, entendeu? É, ali com uma dívida de um capital para iniciar um negócio, entendeu? Entre aspas, entendendo se de fato vai dar certo ou não. Então, por isso que muitas vezes, vamos supor, uma pessoa, ela tem 50 mil reais que ela pegou e saiu de uma empresa, né? Fundo de garantia, tal, isso, aquilo, tal. O que eu sempre falo para ela? Olha, eu quero pegar e investir isso, aquilo, tal. Vamos fazer uma divisão, né? Vamos dividir em três partes. Só que 50%, 25% fica recursos pessoais, guardado, 25 mil. Os outros 25 mil a gente pode estar dividindo da seguinte maneira, né? 15 mil para deixar em condições de vendas, né? No meu estabelecimento, e 10 mil de capital de giro para que eu cumpra com as obrigações nesse primeiro momento. Então é muito difícil a gente pegar e falar, será que com R$ 1.000 eu começo ou não? Vai depender daquilo que você vai estar vendendo. Vai depender daquilo que você vai estar montando. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu tenho 5 mil de capital de giro, e ele faz uma projeção que quer vender 15 mil. É impossível. Não tem como. Né? Não tem como, porque, primeiro, ele não tem, só se o produto dele ter uma margem muito grande. E quando ele precificar, o mercado aceitar. Né?
Aí a gente pode até falar que tudo bem. Mas, ao contrário, vamos que a gente esteja aí falando do conhecido 100% de lucro, né? Comprei por 5, né? E estou vendendo por 10. Então, mesmo assim, e as despesas fixas? Porque os 5 eu vou ter que repor a mercadoria. E os outros 5 eu vou ter que pegar e pagar meus fixos e ter um resultado para a sobrevivência dessa empresa, para que ela tenha recursos lá no futuro, né? Sempre ali melhorando seus recursos. Quando eu falo em resultado, recursos, né? Mas o lucro para que serve? Primeiro, o lucro serve para você fazer uma reserva, melhorar o seu capital de giro e passear. É seu, entendeu? Então, o direito do empresário é o seu prolabore, que você faz, e ele tem que estar nas suas despesas fixas. E o resultado, desde que você consiga pegar e fazer uma divisão bem legal aí, para que você não tenha problema de caixa no futuro. Ótimo, Gleb. Chegou mais uma questão aqui que tem relação com o que você estava falando do Orlando Cariel, e eu acho que ele está querendo saber um pouco mais sobre investimento. Eu até queria ver de que forma o Sebrae também pode auxiliar nessa etapa. Ele falou que tem uma ótima ideia, tem uma ideia de produto, porém não tem nenhum capital, dinheiro para fazer esse produto e começar meu negócio. O que eu faço? Vamos lá. Então, primeiro, né, como eu falei, fazer um bom plano de negócio. Isso é importante. O primeiro passo dele é pegar e estar colocando tudo no papel, todo esse processo. O Sebrae, ele é um órgão orientador, ele não empresta dinheiro, tá? Ele orienta crédito, é como a gente está fazendo, ele orienta. Então, mas qual o banco? Aquele da sua preferência. Então, hoje, quais os bancos que podem estar ajudando até na questão de microcrédito, vamos falar assim? Banco do Povo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, tá? Mas é algo um pouquinho maior. Pode ser também eles, ok? E aí pode entrar todos os bancos particulares, sempre lembrando que os bancos do governo ele têm uma condição melhor e hoje as cooperativas estão muito em alto. E as fintechs também. As fintechs são bancos de fomento que você não tem né, contato com essas pessoas, que nem o Nubank e tudo mais, né? Então, são esses bancos. Então, é entender beleza, fiz a projeção, o que eu quero, quanto eu vou precisar, se eu vou ter um espaço físico ou não, se vai ser online ou não, se vai ser online o custo é menor porque eu não vou precisar de um espaço físico, eu vou precisar de um computador, do produto, porque se eu oferecer, lembrando que eu tenho que tomar cuidado quando é online, né? Porque muitas vezes eu estou expandindo todo um processo, aí não tenho condições de cumprir com a demanda, né? Então, tudo isso é importante alinhar. Aí perceber, falar, olha, eu preciso de 30 mil. Esses 30 mil, os bancos me emprestam? Difícil, porque eles sempre vai exigir tipo de 6 meses a um ano né, de saúde financeira. Mas tem bancos que colaboram inicialmente, sim, só que são microcréditos. São créditos pequenos que muitas vezes você não precisa nem pegar e dar garantia para fazer esse empréstimo, principalmente o Banco do Povo. É fácil você pegar e tá, né? Muitas vezes o maior problema nosso, né, de buscar recursos é que muitas vezes os bancos oferecem, só que você tem que ter 1 milhão de garantia para me emprestar 5 mil, né? Aí fica difícil, né? Então a gente tem aí uma orientação, a gente orienta, né? Não somos nós que emprestamos o valor, né? Ele não é um órgão financeiro, mas a gente orienta qual seria o melhor caminho, de que maneira fazer esse planejamento e tudo mais. Maravilha, Gleb. Acho que mais ou menos nesse sentido também, o Ricardo Nório, eu imagino que seja dessa forma, mandou uma pergunta aqui, falando que precisava de orientação sobre editais de inovação. Eu não sei de que forma o Sebrae pode, orientar ele nessa forma, mas ele diz que são muito Sobre o que é? diversos sobre editais de inovação. Ele disse que precisava de orientações. Ele falou que são Editais. muitos editais, exatamente, editais de Tá. inovação.
Ele falou que são muitos e diversos, então ele gostaria de acessar algum banco com todos esses editais, para ele poder conhecer minimamente quais ele deve se aprofundar melhor, que tenha melhor encaixe com o projeto dele. O Ricardo Tá. mandou. O que ele pode pegar, eu não sei, vir aqui no atendimento, entendeu? Colocar essa situação, né? Daquilo, qual que seria a necessidade dele, para que muitas vezes os atendentes aqui pegar, encaminhar ele para esse processo. Se vai ser uma consultoria, se vai ser isso, aquilo e tal, para que ele possa pegar e estar caminhando aí para esses editais. E seria, vamos supor, ele tem um projeto, e ele não tem ainda o CNPJ, é claro, né? E ele queria saber qual o banco que ele poderia estar buscando esses recursos, alguma coisa assim, não? Ele estava, na realidade, pelo que eu entendi, ele estava procurando quais editais de inovação ele poderia aprofundar o projeto dele. Então, acho que ele está nesse primeiro passo realmente querendo uma orientação. E acho que fica isso que você reforçou, Gleb, deles procurarem o Sebrae justamente para ter esse passo Isso. inicial. Pode vir aqui, no caso aí, encaminha da melhor maneira possível. Se não for a nossa entrega, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível de como pegar e chegar nesse ponto. Legal, legal, Gleb. Não sei se o pessoal tem mais dúvidas, mandem no Questions and Answers, por favor. Daqui a pouco a gente já vai encerrar. Mas para aproveitar aqui a presença do Gleb, eu queria que você reforçasse, Gleb, que foi uma das questões que o pessoal levantou bastante, da diferenciação desde o começo do caixa entre o caixa pessoal, né, das finanças pessoais e das finanças da empresa. Então, como Sim, desde o começo, principalmente para quem está começando, está abrindo, vai abrir CNPJ e tudo mais, como fazer essa diferenciação das finanças pessoais para sim. finanças da empresa? Eu sempre falo que isso aí é lição de casa. Eu tenho que entender quais as minhas necessidades pessoais. Muitas vezes eu tenho uma necessidade pessoal. Hoje eu saí de uma empresa que eu tinha ela nas minhas costas e hoje eu vou ser eu às costas da empresa, né? Porque eu vou ser a empresa, correto? Então muitas vezes lá eu tinha um salário de 5.000 e no momento que eu estou abrindo, estou iniciando essa empresa, o máximo que eu vou conseguir pegar ainda, correndo tudo bem, é 2.000 de retirada. Então, essas necessidades pessoais, muitas vezes eu vou ter que cortar um ponto, outro, uma base ou outra, para que possa pegar e ter uma. Mas qual seria o meu prolabore? O prolabore a gente sempre fala na questão de entender qual é o mercado. A minha função no mercado, quanto que paga? Tanto. É essa função que eu estou tendo na minha empresa? Então, eu teria uma base de prolabore. Agora, não adianta pegar e ter essa base de prolabore e a empresa não está, né, em condições de pegar e estar cumprindo com esse valor que ele está, né, entre aspas, entendendo que seria para ele o necessário. Então, são coisas, por isso que eu falo, é sentar, são alguns compromissos, né, são algumas situações que eu tenho que, né, agrupar e entender qual seria a necessidade maior. Como é que eu posso estar fazendo esse procedimento, isso, aquilo. Então, é algo mesmo, coisa chata de fazer planejamento, né? Todo mundo acha chato, né? Eu sei que é chato mesmo, mas na hora de planejar uma viagem, todo mundo acha gostoso, né? Eu também acho, né? Mas na hora de planejar, porque muitas vezes a pessoa, quando a gente fala plano de negócio, o nego fala assim: Meu Deus, o que é plano de negócio? É um plano de viagem, igualzinho. Para onde eu vou, quanto eu vou gastar, né? De que maneira que eu vou viajar, qual vai ser os locais que eu vou visitar. Na empresa é a mesma coisa, né? Quanto eu vou gastar para me pegar e abrir uma loja física, qual o produto que eu vou vender, né? Qual seria o cliente que eu quero atender, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Essa questão desse planejamento. Planejamento, eu sempre falo, né? Eu acho que um avião não sai do solo sem um plano de voo, né? Você já pensou esse cara pegar? Eu parece que não sei se isso é verídico ou não, o único que sai do chão sem um plano de voo é o supersônico. Lá em cima, quando ele está lá em cima, a turma fala assim: agora é isso que você vai fazer. Se é verídico isso, não sei. Uma vez falaram isso para mim, mas ninguém, né, fala que não tem um plano. Você já pensou um avião sem plano de voo? Então, é isso daí. É a nossa vida, não é isso?
São controles que a gente tem que ter. Você já pensou um carro sem o freio? Não é um controle o freio? É um controle, né? Você já pensou, vamos supor, você não ter um controle de saber se tem combustível ou não? Não é um controle? Então, eu quero dirigir minha empresa sem nenhum tipo de controle, que é necessário que exista esses controles. Com certeza, Glébio. O pessoal agradeceu a sua participação, a sua palestra. Também queria agradecer, agradecer por esse momento de perguntas e respostas, agradecer por toda a explicação. Foi muito bom, Glébio. A gente espera te encontrar aqui novamente aqui na Nova Unicamp. Ok, espero ter colaborado, estou à disposição, tá? Espero ter, pelo menos, conseguido colocar um pouquinho, né, de algum tipo de informação que eu acredito que isso daí já vale a pena para mim, tá? Com Estou à certeza, disposição de Glébio. vocês. Muito obrigado. O pessoal também agradeceu pelas respostas das perguntas e tudo mais. Eu agradeço mais uma vez sua participação e também reforço para o pessoal o convite que nós teremos mais duas próximas palestras, também com o pessoal do Sebrae. Então, fica o convite para as próximas duas terça-feiras. Obrigado mais uma vez, Legal. Gleb. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Ok, um abraço a todos. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau, Gleb. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, Valeu. gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau.